Vamos lá, a partir de agora a gente vai resolver então uma série de questões de diversas bancas sobre planejamento de auditoria. O foco que a gente dá no início acaba sendo a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, tendo em vista as provas bastante recentes, 2013, 14, 15, 16, que cobraram conhecimento sobre o planejamento de auditoria. Mas depois a gente vai ver alguma coisa de FCC, CESP e ESAF também, tá bom? Vamos para o slide então, que a gente vai ver a nossa primeira, já vamos ver logo duas primeiras questões. Eu vou procurar me aprofundar um pouquinho no que tiver um pouco mais de dificuldade, tá ok? Pouquinho de dificuldade, o que for muito simples, a gente comenta e já parte para a próxima, porque ninguém, principalmente vocês, não tem tempo a perder, tá ok? Eu coloquei aqui que despenca na prova, porque olha só, primeira questão, sempre que novos fatos recomendarem, o planejamento e os programas de trabalho devem ser revisados e atualizados. Bom, então vamos lá. Novos fatos justificariam a revisão e a atualização dos planos? Claro que sim. Nós já vimos na nossa parte teórica que o planejamento de auditoria deve ser flexível, ou seja, sempre que novos fatos recomendarem a mudança, esse planejamento deve ser alterado para que a gente tenha um planejamento sempre adequado à realidade dos trabalhos, tá ok? Então, questão bastante simples, 2008, CESP, STF. Próxima questão, acerca das normas de auditoria do CFC, julgue o item subsequente. Não é obrigatória a evidenciação de atualizações no planejamento e nos programas de auditoria em papéis de trabalho correspondentes. O auditor possui autonomia para modificar a estrutura de acordo com o andamento dos trabalhos. Então vamos lá, olha só. A dúvida aqui é a seguinte, a gente ainda não estudou, nesse vídeo nós não vimos documentação e auditoria, é um vídeo à parte, mas resumindo aqui, todas as fases de um trabalho de auditoria devem ser documentadas. Então eu começo o meu planejamento, eu já devo iniciar a documentação do meu planejamento. E até o final, lá na conclusão dos relatórios, eu vou registrando em papéis de trabalho. O principal objetivo de um papel de trabalho, que é a documentação de auditoria, é arquivar as informações, os registros, fazer o registro do meu trabalho. Então o que a banca está dizendo aqui é o seguinte, olha, na segunda parte, o auditor possui autonomia para modificar a estrutura do planejamento, dos papéis de trabalho de acordo com o andamento. Sim, essa segunda parte estaria ok. Agora, a banca está dizendo que não é obrigatória a evidenciação de atualizações nos papéis de trabalho. Então quer dizer o seguinte, eu faço o meu planejamento, documento o meu planejamento em papéis de trabalho e como o planejamento pode ser mudado a qualquer hora, eu mudo o planejamento, mas eu não sou obrigado a mudar os papéis de trabalho. Pessoal, não faria o menor sentido isso que a banca está falando. A banca está dizendo que você pode mudar o planejamento, mas não precisa mudar o papel de trabalho, de planejamento, porque não é obrigatório. É claro que é obrigatório. Daqui a 5 anos, se eu for rever aquela auditoria, eu não posso consultar papéis de trabalho que estejam descolados com a realidade do trabalho. Então, o papel de trabalho tem que refletir a realidade do trabalho. Eu posso mudar quantas vezes forem necessárias mudanças no meu planejamento, na minha execução, nos meus relatórios, mas eu sou obrigado a documentar isso nos papéis de trabalho. Então, essa assertiva está errada, por causa dessa partezinha aqui que a banca está dizendo que não é obrigatória a evidenciação. É obrigatória a evidenciação. Eu posso mudar, mas eu sou obrigado a evidenciar essa mudança. Tá ok? Vejam que as duas questões aqui vocês poderiam resolver tranquilamente tendo assistido a parte teórica da aula. Tá ok? Terceira questão, a elaboração do trabalho de auditoria deve ser planejado de forma a prever a natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos que neles serão empregados. Então nós temos duas informações aqui. A primeira, a gente está dizendo que a elaboração do trabalho
deve ser planejado. Ok, a gente concorda com isso, né? Eu tenho que prever, né? Eu tenho que saber qual vai ser a natureza, a extensão, a profundidade dos procedimentos que eu vou empregar, ok. Só que a segunda parte está dizendo aqui, ó, sendo dispensáveis os exames preliminares. Dispensáveis os exames preliminares. Aí pode haver até uma... Ah, professor, eu sou obrigado a auditar, enfim, a fazer exames preliminares quando eu for auditar, enfim. Olha só, pessoal, é importante a gente entender o seguinte, que as atividades preliminares, que como a gente explicou na parte teórica, elas servem para o auditor justamente verificar os eventos que podem afetar a capacidade dele planejar. Então, para ele fazer um bom planejamento, ele deve realizar exames preliminares, senão ele não vai conhecer suas limitações de planejamento, suas limitações de execução e assim por diante. Então, eu devo realizar exames preliminares. Como a gente já viu diversas vezes na parte teórica, o planejamento de auditoria é flexível. Então, as subfases ali no planejamento se misturam, acabam se misturando. Então, não é necessariamente, não, agora eu vou fazer exames preliminares. Então, como tudo se mistura, eu tenho que fazer. Quando eu pesquiso lá no Google, a empresa X, a empresa, sei lá, Coca-Cola do Brasil, eu ponho lá, eu já estou fazendo exames preliminares. Então, eu posso dizer que os exames preliminares não são dispensáveis. Os exames preliminares são indispensáveis. Então, está dizendo aqui, ó, sendo dispensáveis. Não, está errado isso. Os exames preliminares são exames muito simples, não é nada de, eu vou dispensar para ganhar tempo. Não, eu não posso auditar aquilo que eu não conheço. Então, os exames preliminares devem ser realizados, ok? Quarta questão, de modo a dar consistência ao processo de auditoria, os critérios empregados para avaliação devem ser fixos. Calma aí, vamos... Aqui já acende um alerta do candidato, né? Vamos lá, acendeu o alerta. Os critérios empregados para avaliação devem ser fixos. Critérios de avaliação fixos. Mas vamos ler mais. Independentemente da entidade auditada, embora possam ser adaptados à realidade de cada caso na fase da elaboração da visão geral da entidade auditada. Pessoal, aqui é o tipo da questão que a banca começa a falar da assertiva, começa a falar direitinho, o candidato se empolga, né? Isso aí, é isso mesmo, isso eu sei, mas no final ele vê que realmente a questão está errada. Então, os critérios para avaliação não devem ser fixos, muito pelo contrário. Né? Cada empresa, cada objeto a ser auditado é único. Pessoal, é único. Eu vou auditar uma empresa, por mais que ela tenha mais ou menos o mesmo tamanho de outra empresa, o ambiente daquela empresa é totalmente diferente, é totalmente diverso um da outra. Então, os meus critérios devem ser flexíveis. Os meus critérios não devem ser fixos, porque isso vai prejudicar o meu planejamento e vai prejudicar a minha execução. E aí a banca reforça que, olha, independentemente da entidade auditada, não. Nós temos que fazer um bom planejamento, os exames preliminares e o planejamento de auditoria serve justamente para a gente conhecer a entidade. E para cada tipo de entidade, a gente vai utilizar critérios, planejamentos diferentes. Tá ok? Então, essa assertiva número 4 também está errada por causa disso. A gente fala, os critérios devem ser fixos. Se a gente considerar essa questão certa, nós estaríamos dizendo que as características, as peculiaridades do auditado deveriam ser dispensadas pelo auditor. E ele tem padrão fixo para tudo que é empresa. A empresa com R$1 milhão de patrimônio ou de 100 milhões, para ele, o critério é o mesmo. O que a gente sabe, depois de assistir vários vídeos, é que isso não é verdadeiro. Tá ok? Prosseguindo, então, os procedimentos de auditoria são definidos no próprio programa. Aí foi o que eu falei para vocês na parte teórica. Ai, meu Deus, o que é programa? Simples. Eu tenho uma parte mais ampla, um planejamento mais amplo e um planejamento mais específico. O programa, quando eu relaciono ao programa, normalmente eu estou falando de um detalhamento do planejamento. Então, inclusive, a própria doutrina, eu expliquei isso na parte teórica, a doutrina chama de visão geral do objeto, plano de auditoria, e aí ela diz que eu vou ter um programa, vou especificar, vou detalhar o meu planejamento num programa, tá ok? Isso aqui é uma maneira de ver que eu falei para vocês.
né? Já que na NBCTA 300 a gente vai ter a estratégia global e o plano de auditoria. Mas tudo bem. O que a banca está falando aqui é de programa, ou seja, detalhamento. Nessa ocasião, ou seja, né, no programa de auditoria, descreve-se o que deve ser feito e como devem ser realizados os exames. Pessoal, com base em tudo que a gente já viu, tá certo? Até aqui tá certo? Sim, está certo. Até aqui tá ok. Prosseguindo agora. Lembrando que quando a gente tem uma assertiva muito extensa, seja uma assertiva única do CESP, ou seja, uma questão muito longa, com alternativas muito longas, é interessante a gente quebrar essa assertiva, essa alternativa em várias partes, para poder ir vendo se alguma delas tem algum erro, alguma pegadinha ali no meio, tá bom? Mas vamos lá. As averiguações e verificações devem permitir que os auditores formem uma opinião que fundamente sua manifestação. Tá ok, tá certo, não tem erro nenhum nessa assertiva, o gabarito dela é correto, tá ok? Aí a gente pode até, vamos tentar lembrar aqui, vamos apagar aqui, ó, pessoal. Vamos tentar lembrar aqui, a gente está falando de programa, né? Programa de auditoria, ó, programa. Vamos tentar lembrar aqui mais ou menos, o que a gente lembra de programa, né? O programa é mais detalhado, né? Então, o programa é feito com base, não sei se vocês vão lembrar lá da parte teórica. A base do programa é a visão geral do objeto. Visão geral do objeto, ou seja, é a parte mais ampla, né? Tem uma visão geral do objeto. E aí nós falamos na aula que o programa deve evidenciar alguns itens. Eu não sei agora, talvez fique um pouquinho mais difícil de lembrar, mas eu lembro que eu falei assim, olha, tudo isso aqui é detalhamento. Então, lembro que eu falei para vocês de objetivo, de escopo, falei de amostra, universo e amostra, né? Qual universo auditável? Qual é a minha amostra, a amostra que eu vou utilizar, tá ok? Tudo isso no programa ainda. Os procedimentos e técnicas, como a gente acabou de ver aqui, ó, os procedimentos de auditoria, então vamos lá. Procedimentos de auditoria. O que mais que a gente pode ver no detalhamento? Lembra que eu falei para vocês, ó, os recursos necessários. Por quê? Porque aqui é um detalhamento dos recursos que eu vou utilizar, tá ok? Então, linhas gerais é isso aqui. Linhas gerais, programa de auditoria, isso aqui. Essa questão foi boa para dar uma revisada no tema programa de auditoria. Sexta questão, o programa de auditoria, de novo, programa é o detalhamento da visão geral do objeto. Deve ser estruturado de forma que possa ser específico ou padronizado. O programa específico é mais apropriado para atividades que não se alterem ao longo do tempo, ou para situações que contenham dados e informações similares. Aí, essa hora aqui, o candidato fala assim, caramba, eu não tenho a menor ideia do que é esse negócio de específico e padronizado, eu nunca li isso, eu não vou acertar essa questão. Aí ele tem que pensar com calma e falar, vamos lá, vamos tentar entender, vamos respirar fundo e vamos tentar, e com bom senso, resolver essa questão. Pessoal, entendam o seguinte, qualquer prova de concurso que vocês forem realizar, vai trazer questões que vocês nunca viram na vida. Seja qual for a questão, seja o tanto que vocês tenham estudado, vocês têm que entender que vocês vão ter que realizar, vão ter que encontrar a melhor resposta para aquela questão. E é o nosso caso aqui para aqueles que nunca ouviram falar em programa específico ou padronizado. Isso aqui vem da doutrina, basicamente, mas eu vou facilitar aqui, eu vou colocar, ó, programa, é o programa de auditoria, tá bom? Vamos considerar aqui que eu tenho um específico e tenho um padronizado. Tá ok. Professor, considerando que isso está certo, né? Como é que eu vou responder a questão? É simples.
É só raciocinar com a própria palavra. O que é um padronizado? O que seria um padronizado? É aquele que é padrão. Ou seja, eu posso realizar em qualquer trabalho, eu posso realizar em diversos trabalhos, em diversos anos. Por quê? Porque é um programa padronizado. Vamos supor, eu tenho um programa de auditoria padronizado para a empresa X. Né? É só fazer pequenas alterações. Olha, eu audito essa empresa já há 3 anos, eu tenho um programa padronizado para ela e né, eu vou só fazer algumas mudanças pequenas. Então, se é padronizado, ele serve a aplicação, eu posso utilizar em diversas situações. E o que seria um plano específico? Bom, um plano específico é aquele que serve para aquele trabalho. A gente pode dizer o seguinte, vou colocar entre aspas aqui, que eu não sei quem foi o autor que cunhou essa expressão, tá? Mas eu posso dizer aqui, ó, um plano para cada trabalho. Então, considerando todas as particularidades da empresa, das empresas, eu vou para cada trabalho específico, eu vou ter um plano, eu vou ter um programa de auditoria específico, tá ok? Considerando essa lógica, a gente vai agora para a questão. O programa específico é mais apropriado para atividades que não se alterem, E não, é justamente o contrário. O programa padronizado é mais apropriado para atividades que não se alterem ao longo do tempo, ou para situações que contenham dados ou informações similares. Estão vendo? Ah, eu nunca vi essa matéria. Bom, se você realmente nunca viu a matéria, pense com calma, que provavelmente você vai conseguir responder a questão. 7ª questão, o planejamento de auditoria deve definir a estratégia do trabalho e desenvolver o plano de auditoria. Pessoal, aqui é lógica, né? A estratégia do trabalho, a banca está falando da estratégia global do trabalho, né? Estratégia global de auditoria. O que a banca está dizendo nessa expressão nada mais é do que nós vamos ter um planejamento mais amplo e um planejamento mais específico, que é o plano de auditoria, nesse caso aqui, tá ok? Essa questão está com base no NBC TA 300, que fala, como nós dissemos na parte teórica, de estratégia global de auditoria e do plano de auditoria, que é um detalhamento da estratégia global, tá ok? NBC TA 300. Pois bem, sobre o planejamento de auditoria, assinale a afirmativa correta. Vamos ver o que está certo aqui. Letra A. O planejamento é uma fase isolada que termina com o início do trabalho de auditoria. Não é. Nós já vimos várias vezes, eu não vou nem não vou nem perder tempo nessa alternativa A. Letra B. A experiência anterior dos membros-chave, da equipe de trabalho, com a entidade não influenciam a natureza e a extensão das atividades de planejamento. Não influenciam a natureza e a extensão do planejamento. Ele está dizendo o seguinte, olha, não importa se os membros-chave são experientes ou não, né, isso não vai influenciar a minha atividade de planejamento. E é claro que influencia. Imaginem uma equipe muito nova, muito inexperiente, né, a firma de auditoria demitiu todos os sêniors praticamente, ficou só com auditores júniores para poder economizar nos honorários, no pagamento. É claro que o planejamento, né, a natureza, o tipo de planejamento, a extensão das atividades vão ser influenciadas em comparação com uma equipe só de auditores sêniores, mais experientes. É natural, né? Isso é extremamente natural. Então a primeira está errada, que a gente já viu, a segunda também está errada. Não influenciam? Sim, elas influenciam. Letra C. A estratégia global e o plano de auditoria são de responsabilidade do auditor e da administração da entidade auditada. Errado. Nós já falamos o seguinte, que embora eu possa apresentar o planejamento para a entidade auditada, para facilitar o meu trabalho, né, para ajudar o meu trabalho, não para ajudar a entidade, mas para facilitar o meu trabalho, a responsabilidade pela estratégia global e pelo plano de auditoria continuam sendo do auditor. Então essa parte aqui está errada, a gente pode considerar incorreta a afirmativa.
Letra D, a estratégia global deve definir o alcance, a época e a direção da auditoria para orientar o desenvolvimento do plano. Perfeito, nós vimos isso na parte teórica. Gabarito, letra D. Agora, como eu sugiro, né, vai para... Dá uma olhada em todas as alternativas, tá bom? Vamos lá, letra E. Uma vez iniciada a auditoria, devem permanecer inalterados a estratégia global e o plano. Não, porque nós já vimos que o planejamento é variável, é mutável, é flexível, tá ok? Pessoal, às vezes a gente coloca uma questão que parece muito fácil, mas é fácil agora, né? A gente acabou de assistir o vídeo teórico, né? Já caiu na prova, assim, é porque quando cai, na hora que cai, por mais simples que seja, se o candidato não respirar fundo e raciocinar com calma, ele acaba errando a questão, tá bom, pessoal? Então, às vezes a gente olha uma questão simples e fala, a auditoria é fácil. É fácil, eu também acho. Mas na hora da prova, o povo erra demais, tá bom? Vamos lá. É fácil, tá bom. Questão 8. Para fins das normas de auditoria, os valores fixados pelo auditor, para reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, são denominados, aqui é uma questão bem direta, bem objetiva, a gente viu isso na parte teórica, essa é exatamente a definição de materialidade para a execução da auditoria. Vou nem perder muito tempo não, que é bem objetivo, tá? Foi uma pergunta bem objetiva, é um valor fixado pelo auditor, vai reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas excedam a materialidade para as demonstrações como um todo. Bem simples, tá bom? Objetividade, relevância, limites relacionados a empresas do mesmo setor, parâmetros das demonstrações contábeis. Aí o aluno lê algumas alternativas que ele nunca viu na vida, aí ele já começa a desconfiar. Ó, vocês estudaram um curso completo, né? Estudaram, fizeram centenas de exercícios que constam dos nossos cursos, né? Centenas mesmo. E aí no final nunca ouviu falar em parâmetros, por exemplo, a gente tem que desconfiar, tá? Não que não possam existir, mas a gente tem que desconfiar, né? Que seja uma resposta de questão. Mas vamos lá, essa que foi tranquila também. Questão 9. A natureza e a extensão das atividades de planejamento de auditoria variam conforme o porte e a complexidade da entidade auditada. Sim, é isso aí, né? Um fator a ser considerado é que a fase do planejamento, ou seja, estamos falando do planejamento. Aí quer perguntar se está certo ou está errado. Letra A, o planejamento constitui um processo sem influência na determinação dos testes substantivos? Claro que não, né? O planejamento é essencial, inclusive, para que a gente defina, no detalhamento do planejamento, qual é a natureza, a oportunidade e a extensão dos testes de auditoria, sejam testes de observância ou substantivos. Deve ser realizada a fase de planejamento antes da avaliação dos controles internos. Nós já vimos que a avaliação dos controles internos faz parte do planejamento. Desde das atividades preliminares, a gente já vai ter uma ideia sobre os controles internos. E no meu planejamento eu vou avaliar os controles, porque, como nós já vimos, quanto melhores os controles, menos testes eu preciso aplicar. Quanto piores os meus controles, mais testes eu preciso aplicar naquelas contas específicas, ok? Prosseguindo então, letra C, se estende até a conclusão do trabalho de auditoria. Perfeito, foi isso que nós vimos. Ah, essa é fácil, tá bom, porque também já assistimos a aula em vídeo, né? Mas vamos lá, vamos com calma. Letra D, corresponde a um processo que é concluído com o início dos trabalhos. Não, nós já vimos que não, está errado também. E letra E, tem foco primordial na avaliação de riscos. Não, não tem foco primordial na avaliação de riscos. Né, o planejamento, o foco do planejamento é alcançar os objetivos do trabalho de auditoria. O planejamento é conduzido nessa linha, temos que atingir os objetivos do trabalho de auditoria.
10ª questão. De acordo com a NBC TA 300, que trata de planejamento, o auditor, ao desenvolver o plano de auditoria, deve descrever. A partir desse momento, qualquer aluno nosso, se eu perguntar para ele, plano de auditoria, de acordo com a NBC TA 300, é um planejamento mais amplo ou mais específico? Eu tenho certeza que todos os nossos alunos dirão, de acordo com a NBC TA 300, o plano de auditoria é um planejamento específico, é um detalhamento da estratégia global de auditoria. Pois bem, então o candidato leu isso, já tinha assistido nossas aulas, de cara ele já sabe que nós estamos falando de um detalhamento. E que esse detalhamento deve descrever, letra A avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive independência, conforme exigido pela NBC TA 220. Bom, a conformidade com os requisitos éticos pode até ser verificada no planejamento de auditoria. É claro, para auditar eu tenho que verificar, né, já de cara, logo de cara, né, de início eu já tenho que verificar conformidade com requisitos éticos. Então eu não vou esperar lá o detalhamento da auditoria para poder ver isso. Se eu não tiver uma auditoria alinhada com os requisitos éticos, eu nem vou começar o trabalho, eu nem vou planejar a auditoria, tá ok? Ou eu me ajusto aos requisitos éticos ou não, tá ok? Letra B, a natureza, ó, plano de auditoria e detalhamento. Letra B, a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejados no nível de afirmação, conforme previsto na NBC TA 330. Professor, eu nunca vi a NBC TA 330, não tem problema, tá? Tá certo isso aqui, é só você lembrar que o plano é o detalhamento e que no plano a gente vai realmente ver os procedimentos. Não é comum, pessoal, não é comum a banca fazer uma pegadinha com a nomenclatura da norma, tá ok? Não é comum. Então não fiquem preocupados, caramba, a banca está falando aqui de 330, mas na verdade, será que é 300? E achar que isso está errado. Cuidado para não exagerar na hora de procurar um erro na alternativa, tá bom? Mas vamos lá, marcou a B como candidato precavido, né? Como candidato prudente, a gente vai nas outras alternativas. Letra C, os procedimentos para entendimento dos termos de trabalho, conforme exigido pela NBC TA 210. Procedimentos para entendimento dos termos, ó, entendimento dos termos do trabalho. Entendimento, eu falei na parte teórica, que está muito com cara de visão ampla, né? De planejamento amplo. Eu quero entender a empresa, eu quero entender os termos do trabalho, ou seja, não é plano de auditoria. Isso é feito na estratégia global, tá ok? Então, letra C está errada também. Letra D, os processos para auxiliar o auditor a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais. Na verdade, isso aqui acaba sendo quase que uma consequência do planejamento, tá? Imagine um plano detalhado com processos para auxiliar o auditor a identificar e resolver problemas potenciais, problemas que possam vir a ocorrer. Não é isso, né? Lembra, planejamento plano de auditoria é detalhamento do planejamento. Então, aqui isso não é um detalhamento. E letra E, as medidas para facilitar a direção e a supervisão dos membros da equipe de trabalho e a revisão do seu trabalho também não. Né? O auditor aqui está preocupado, lembre-se assim, plano de auditoria é detalhamento, o auditor está preocupado em executar. Ele não está preocupado em auxiliar, problema potencial, direção, supervisão, revisão, não. Ele está preocupado em executar. Então, o gabarito é a letra B. Errado aqui, errado aqui. Vamos lá, 11ª questão. Nas atividades de planejamento de auditoria, deve-se estabelecer uma estratégia global, mais ampla, planejamento amplo, que defina seu alcance, sua época e sua direção. Direção do quê? Do planejamento. Alcance, época, direção do planejamento. A fim de orientar o desenvolvimento do plano. Exatamente, isso aqui é exatamente o que consta da NBC TA 300.
Os procedimentos a serem adotados estão listados a seguir, à exceção de um. Exceção. Então a banca está buscando uma exceção aqui. Então todos estão certos, à exceção de um que a gente vai procurar agora, ok? Vamos lá então, letra A. Identificar as características do trabalho para definir o seu alcance. Definir o alcance do trabalho. Será que isso faz parte de um planejamento mais amplo ou de um planejamento mais detalhado? Isso aí, de um planejamento mais amplo. Então, nós estamos falando de estratégia global, perfeito. Vocês estão certos. Estratégia global, definir o alcance é amplo. Letra B, definir os objetivos do relatório. Olha, definir os objetivos do relatório de forma a planejar a época da auditoria e a natureza das comunicações requeridas. Tá certo isso? Isso tem relação com a estratégia global? Sim. Vejam que é de forma mais ampla. Letra C. Considerar para orientar os esforços da equipe de trabalho os fatores que, no julgamento profissional do auditor, são irrelevantes. Aqui está muito simples agora, na verdade são os fatores relevantes, né? Então ele vai considerar para orientar os esforços da equipe, né, nessa estratégia global, nessa estratégia mais ampla, ele vai considerar os fatores que ele considera relevantes e não irrelevantes. Ó, são relevantes. Tá ok? Então essa letra C é o nosso gabarito porque ele é a exceção, ele está errado, não está vinculado com a estratégia global de auditoria. Letra D, considerar os resultados das atividades preliminares, também mais amplo. E determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos. Isso, quando a gente fala dos recursos necessários, a gente está falando do planejamento mais amplo. Quando a gente está falando dos procedimentos especificamente, a gente já está falando do detalhamento do plano, que aí não seria estratégia global, seria plano de auditoria, e a questão está tratando de estratégia global. Então, questão 11, gabarito letra C, perfeita. Vamos partir para a próxima. Vejam que por mais que a banca tente variar, ela acaba centrando em alguns aspectos, não dá para fugir muito disso, né? É lógico, a gente está falando de um tópico da disciplina auditoria, né? Os nossos PDF têm 10 aulas, às vezes 9 aulas, diversos vídeos, então é um ponto específico que a banca se concentra em alguns tópicos naturalmente. Questão 12, o objetivo de auditoria é de padronizar os procedimentos de auditoria dos profissionais de uma mesma organização, refere-se. Aqui a banca está trazendo uma característica especial, ou uma definição especial ao programa de trabalho. Eu vou direto aqui para a gente comentar isso aqui. Bom, a banca está dizendo assim, olha, a FGV está dizendo, olha, eu quero padronizar os procedimentos de auditoria. Quando eu falo de procedimentos, eu estou falando de um detalhamento, concordam? Então é um detalhamento, eu estou falando de um tipo de planejamento, de uma ação de planejamento mais específica. Estou me referindo ao quê? Papéis de trabalho? Não. Papéis de trabalho eu já falei para vocês em várias oportunidades, em vários vídeos. Papéis de trabalho são os documentos, também chamados documentação de auditoria, são os documentos utilizados para registrar todas as ações e atividades da auditoria. Ao teste de procedimentos, testes ou procedimentos de auditoria também não. Se eu estou falando que o objetivo da auditoria, o objetivo desse documento, por assim dizer, é padronizar os procedimentos, eu não estou falando de testes de procedimentos, tá? A letra C é o programa de auditoria, como nós já dissemos, é o gabarito, e a letra D, a interpretação de informações auditadas. Interpretar as informações auditadas faz parte lá da minha fase de execução. Eu vou aplicar os meus procedimentos, vou chegar
diversas evidências, né, que são provas, pequenas provas que eu vou colhendo, e eu vou ter que interpretar essas evidências. Isso faz parte lá da minha execução, não do meu planejamento. E, por fim, é o procedimento de auditoria em áreas específicas. Procedimento de auditoria em áreas específicas também ocorre na fase de execução. Então, a fase de execução eu vou auditar contas de resultado, contas patrimoniais, são contas específicas. Eu vou fazer uma auditoria, por exemplo, na minha folha de pagamento. Vou fazer uma auditoria específica em caixa e bancos. Enfim, são procedimentos específicos já na fase de execução. Então, o gabarito letra C também bastante simples. Questão 13. Sobre a materialidade no contexto de auditoria, observe, assinale a afirmativa correta. Então, a gente está buscando a afirmativa correta sobre materialidade. Letra A. Os julgamentos sobre materialidade são afetados por um fator entre a magnitude ou a natureza das distorções. Não, como nós já vimos, algumas vezes a materialidade é afetada, é definida pelo julgamento profissional do auditor. Então, quem define a materialidade é o julgamento profissional do auditor. Letra B. O julgamento sobre relevância deve considerar o possível efeito de distorções sobre usuários individuais. Professor, não entendi isso aqui, então vamos tentar interpretar. Observe o seguinte, eu vou julgar o que seria relevante nas minhas demonstrações contábeis, com base no efeito sobre usuários individuais, sobre um usuário especificamente, sobre determinado acionista da empresa, não. Eu vou considerar em relação a usuários em geral, né, a usuários considerados no contexto geral e não individualmente. Não faria sentido eu considerar para um usuário individualmente, para cada usuário, uma materialidade, um julgamento sobre relevância. Não seria isso. Letra C. A determinação de materialidade pelo auditor não deve ser afetada por suas percepções pessoais. Ora, se a materialidade é definida com base no julgamento profissional do auditor, é claro que as percepções pessoais do auditor, já que é um julgamento profissional, vão influenciar, vão afetar a determinação da materialidade. Letra D. As circunstâncias relacionadas a algumas distorções podem levar o auditor a avaliá-las como relevantes, mesmo que estejam abaixo do limite de materialidade. Vamos prestar atenção aqui. Essa alternativa maior um pouquinho está dizendo que circunstâncias de algumas distorções, em alguns casos, o auditor pode dizer que aquelas distorções são relevantes, ainda que abaixo da materialidade. Vamos imaginar o seguinte, nós já falamos na parte teórica que a materialidade depende muito das características da empresa. É por isso que é o auditor que vai delimitar um valor para ela com base no seu julgamento profissional. E nós falamos que para uma empresa, R$1.000 pode ser muito, para outra R$1.000 não quer dizer nada, né? Agora, ainda que R$1.000 para determinada empresa possa ser nada, dependendo das circunstâncias naquele momento, o auditor pode entender que são relevantes. Naquele momento. Por quê? Por exemplo, a opinião pública está de olho naquela empresa. A empresa, por exemplo, a empresa Alfa Bravo Charlie é uma empresa que não sai da mídia só com notícias negativas. Descobriram que ela forjou diversas contas de demonstrações contábeis, ativos que não existiam, passivos escondidos, passivos ocultos, enfim. Está uma confusão na empresa e a mídia está toda olhando para ele. Ou seja, não é porque o valor está abaixo da materialidade que o auditor vai dizer direto, não, isso aí não é relevante. Às vezes é relevante por outras circunstâncias, tá ok? É por isso que essa assertiva aqui estaria correta, está correta. Vou marcar como correta, a letra D é o gabarito. Agora vamos ver a letra S se está certa também.
para a gente poder contestar. A materialidade não pode ser modificada no decorrer da auditoria. Aí ficou fácil, né? A gente viu que a materialidade pode ser modificada no decorrer da auditoria. O auditor pode mudar o conceito dele de materialidade para aquela empresa. Tá ok? Estamos quase terminando. Vou dar uma pausa, beber um pouco d'água. E aí a gente vai para a questão 14, também sobre materialidade. A respeito da materialidade, assinale a alternativa incorreta. Letra A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de apuração científica. É uma questão de julgamento profissional, como nós já vimos. Então, não é uma questão de apuração científica. E é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis. Está quase tudo certo. Realmente, o auditor, ele tem que perceber, a percepção dele em relação às necessidades dos usuários deve ser considerada no julgamento profissional que ele faz a respeito da materialidade. Então, essa é a alternativa incorreta, o gabarito é letra A. Aí vai do candidato, eu sugiro que a gente vá até o final. Mas vamos rapidinho, então. Letra B, o conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução. Ok. Bem como na avaliação do efeito de distorções identificadas na auditoria e de distorções não corrigidas se houver sobre as demonstrações contábeis. É isso mesmo. O objetivo da materialidade é isso, ele considerar a materialidade na avaliação do efeito das distorções. Às vezes a materialidade, o valor da distorção é tão baixo, é tão abaixo da materialidade que ele vai considerar que aquilo ali não vai influenciar, não vai ser generalizado nas demonstrações contábeis. Tá ok? Alternativa C, ao planejar a auditoria, o auditor exerce julgamento sobre a magnitude das distorções que são consideradas relevantes para determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria. É exatamente isso aí. Na hora do planejamento, ele vai exercer um julgamento sobre a materialidade daquelas demonstrações, porque com base nisso, ele vai dizer, olha, distorções acima desse valor, para mim, são relevantes, abaixo disso não são relevantes. E isso, naturalmente, vai ser utilizado quando ele for determinar a natureza, a oportunidade, a extensão dos procedimentos. Então, letra B está correta, letra C está correta. Letra D. A materialidade determinada no planejamento da auditoria não estabelece necessariamente um valor abaixo do qual as distorções não corrigidas, individualmente ou em conjunto, serão sempre avaliadas como não relevantes. Isso aqui está correto por quê? Porque ele não estabelece necessariamente isso. Nós já vimos numa questão anterior que ainda que o valor esteja abaixo do considerado materialmente relevante, dependendo da circunstância específica, o auditor pode considerar que aquele valor é relevante. Ou seja, que o usuário, considerando uma distorção daquele valor, modificaria sua opinião em relação às demonstrações contábeis, sua opinião econômica com base nas demonstrações contábeis. Então, a assertiva está correta. E a letra E, ao estabelecer a estratégia global de auditoria, o auditor deve determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. É exatamente isso que nós vimos. Então, gabarito, a letra A, não tem muito mistério. Mas tem que ler com calma, questão pesada, tem que ler com bastante calma todas as assertivas. Porque se passar correndo pela letra A, ele vai se enrolar, porque a B, a C, a D, a E estão corretas. Então, tem que ler com calma. Questão 15. Nas atividades de planejamento de auditoria independente, deve o auditor estabelecer uma estratégia global que defina o alcance, a época e a direção da auditoria. Ok. Assim, ao definir a estratégia global, deve o auditor, entre outros, nos termos da NBC TEA 300. Então, aqui, a gente já sabe que é um planejamento mais amplo. Item 1, 2, 3, 4 e 5, a gente vai verificar agora quais estão corretos. Porque no final ele está perguntando aqui,
Está correto o que consta apenas em. Vamos lá. Primeiro, ao definir a estratégia global, deve o auditor elaborar o plano de auditoria para definir o tipo de técnica e os procedimentos aplicáveis na revisão do seu trabalho. Observem que a banca confundiu um pouquinho aqui alguns conceitos. Então, está dizendo, ao definir a estratégia global, deve o auditor elaborar o plano? Na verdade, após a definição da estratégia global, o auditor deve elaborar o plano de auditoria. Na elaboração do plano de auditoria, ele vai definir o tipo de técnica e os procedimentos aplicáveis na execução do trabalho. Lembrem-se, pessoal, quando a gente está falando de detalhamento, eu estou preocupado com a execução. Eu não estou preocupado com revisão, supervisão. Eu estou preocupado com o seguinte, o que que eu vou fazer? Quem vai fazer o que e quando? É essa que é a minha preocupação. Então, de cara, o item 1 já estaria incorreto. Item 2. Ao definir a estratégia global, eu vou definir os objetivos do relatório do trabalho de forma a planejar a época da auditoria e a natureza das comunicações. Exatamente isso nós já vimos em outra questão. Item 3. Identificar as características do trabalho para definir o seu alcance. Estratégia global, planejamento mais amplo. Eu vou identificar as características do trabalho para definir o alcance do trabalho? Sim, exatamente como nós vimos. Número 4. Considerar os fatores que no julgamento profissional do auditor são significativos para orientar os esforços da equipe. É um planejamento amplo? Sim, ok, é um planejamento mais amplo. E item 5, determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho. Tá certo isso? Tá certo. Lembra que eu falei, planejamento mais amplo, eu vou determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos. O planejamento mais detalhado, eu vou verificar a natureza, oportunidade, extensão dos procedimentos. Tá ok? Gabarito, então, letra E. As itens 2, 3, 4 e 5 estão corretos, o item 1 está incorreto. Vejam que com os princípios da matéria a gente resolve. Princípio. O princípio é que a estratégia global é mais ampla e o plano de auditoria é o detalhamento da estratégia global. Questão 16, a execução dos trabalhos de auditoria é dividida em fases. O conhecimento detalhado da política e dos instrumentos de gestão de riscos do ente auditado é elemento que deve ser verificado na fase D, aí ficou fácil, planejamento de auditoria. Então eu vou conhecer a política, os instrumentos de gestão de riscos do ente, isso faz parte do planejamento de auditoria. Na estratégia global, eu já vou identificar como é que funciona e depois eu posso até, no detalhamento, é claro que no detalhamento do meu planejamento, eu vou dar prioridade aos testes de auditoria nas áreas em que a gestão de riscos identificou que podem ser mais, podem ter mais alguma criticidade, são áreas mais críticas. Então, não vamos perder tempo na 16, que está bem simples, bem objetivo. E a questão 17, uma questão da ESAF, a última questão do nosso vídeo, é a respeito do planejamento na realização de auditoria. É correto afirmar. Letra A. É a fase inicial dos trabalhos? Sim. E deve ser concluída antes que as equipes específicas ou especializadas iniciem suas avaliações? Não. É uma atividade contínua e vai embora. Letra B, constitui-se nos trabalhos iniciais de coleta de informações a respeito da entidade a ser auditada e dos mecanismos de controle existentes. Vamos lá, vamos com calma para não confundir. Final de vídeo. Constitui-se planejamento na realização de auditorias. Constitui-se nos trabalhos iniciais de coleta de informações a respeito da entidade a ser auditada e dos mecanismos de controle existentes? Bom, pessoal, vamos pensar no seguinte aqui, ó. Da maneira como está posta,
a banca está restringindo o planejamento de auditoria na coleta, nos trabalhos iniciais de coleta de informações. Vejam, planejamento constitui-se nos trabalhos iniciais de coleta de informações. No planejamento de auditoria, eu vou até, dentre outros trabalhos, eu vou fazer uma coleta inicial de informações e assim por diante. Então, nesse item especificamente, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair numa pegadinha da nossa ESAF. Tá? Então, a respeito de planejamento, é correto afirmar que constitui-se nos trabalhos iniciais de coleta de informações a respeito da entidade a ser auditada, nos mecanismos de controle existentes, mas não se constitui apenas nisso, tá ok? Então, aqui a gente pode dizer que está errado por fazer essa limitação também. Letra C, não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo contínuo e iterativo, que muitas vezes começa logo após ou em conexão com a conclusão da auditoria anterior, continuando até a conclusão do trabalho de auditoria anual. Isso aqui está correto, e aí eu vou pedir para vocês marcarem esse item C como muito importante, porque é um resuminho do que nós vimos no início da aula, da parte teórica, tá ok? Letra D, pessoal, ficou muito simples essa alternativa C. Por mais que vocês fiquei na dúvida entre uma e outra, mas a C está batendo exatamente o que nós já conversamos em sala. Letra D é a fase em que participa, além da equipe de auditoria, toda a área de gestão e governança da entidade, em especial a área responsável pela elaboração das demonstrações contábeis. Essa alternativa está muito simples, dizer que está errada, tá ok? Muito tranquilo, dizer, olha, imagine você planejando como auditor e do planejamento vai participar todo mundo da empresa, olha, todo mundo, toda a área de gestão e governança da entidade, em especial a área responsável pela elaboração das demonstrações. Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu vou elaborar as demonstrações contábeis e eu vou planejar a auditoria das demonstrações contábeis. Não faz sentido, tá ok? Letra E, consiste em definir as estratégias gerais, mesmo problema do item B, consiste em definir as estratégias gerais e o plano de trabalho, antes do início de qualquer atividade de avaliação e revisão das demonstrações. Não é isso. A gente até vai definir as estratégias gerais, estratégia global de auditoria, o plano de trabalho, mas não é antes do início de qualquer atividade de avaliação e revisão. Lembrem-se que o trabalho de auditoria não se encerra na fase inicial dos trabalhos. O planejamento de auditoria vai seguindo vai terminar lá no final dos relatórios de auditoria. Tá ok? Então a alternativa C está correta e eram essas as questões que a gente tinha para apresentar. Tá ok? Volta para mim aqui. Nós resolvemos 17 questões sobre planejamento de auditoria. Vocês podem observar que a banca não foge muito, não aprofunda muito, embora seja muita matéria, embora no dia da prova a gente tenha uma peculiaridade especial, porque o planejamento vai estar no meio de diversos tópicos, de diversas disciplinas, e é lógico que ainda tem atenção de prova, mas é muito importante que vocês se concentrem naquilo que foi estudado e foi revisado. Porque dentro de planejamento, tanto na nossa aula teórica, nos nossos vídeos teóricos, quanto na resolução das questões, vocês podem observar que, com bom senso, tranquilidade, calma, lembrando-se dos princípios que nós apresentamos, não tem mistério para resolver as questões, tá ok?